Estamos hoje aqui no estúdio com o jurista e filósofo do direito, professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Mascaro. Ele é autor deste livro, Crise e Golpe, sobre as destruições causadas pelo golpe de 2016. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Thalita. É uma alegria muito grande estar com você e com todos que acompanham o Bom para Todos. A alegria é nossa. Professor Alisson, vamos aproveitar esse gancho, então, da entrevista de Temer ontem no Roda Viva, já discuti um pouquinho aqui com o Lalo, mas existia uma parcela da população que relutava em falar sobre golpe. Hoje fica claro, ainda mais depois do próprio beneficiário desse golpe, um dos principais beneficiados do golpe, falar em golpe, está claro hoje, foi golpe mesmo? Eu penso que a luta para entendermos a história presente é fundamental, porque se nós pudermos usar as palavras corretas, nós sabemos fazer o diagnóstico do que se passou e também saberemos como encaminhar a resistência e a transformação social. Muita gente tem dificuldade em dizer golpe para o que se passou, porque diz que os tribunais, porque diz que o Congresso Nacional, o STF, chancelaram todas as coisas que aí se deram. Se nós usarmos esse critério, 64 também foi de alguma maneira chancelado. Sim. Então nada no mundo é golpe, porque sempre se encontra alguém que faz uma interpretação de alguma norma jurídica e diz que naquele caso havia uma previsão normativa ou legal para tal coisa. Então o problema nosso não é simplesmente de dizer se existe clareza total sobre uma interpretação jurídica a respeito, mas o fato é que nós tivemos no Brasil um modelo social, institucional, político, com todas as dinâmicas econômicas correspondentes a isso, que foi essa dinâmica da democratização de 1988 para muito tempo depois. Ao cabo desse processo, tivemos os governos do PT, do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, e efetivamente houve um câmbio, uma mudança de quadro, que não foi simplesmente porque houve um esmorecimento dessa situação. Houve aqui efetivamente uma injunção. Houve uma tentativa de mudança social e institucional num quadro muito ampliado de ações à margem da legalidade e à margem da reprodução social e econômica e política dita média ou normal. Então, eu falo isso no livro Crise e Golpe, eu não tenho dúvida, aqueles e aquelas que ainda resistem em considerar este momento do Brasil como um momento de golpe, tenham a certeza, vivemos aqui um momento de crise no nível de golpe. Como a história lerá isso, aqui já é o exemplo. Este ex-presidente da República que participou do golpe ativamente, já começa a escapar, ou por vontade própria, ou talvez por inconsciente, da sua boca já começa a se dizer então que houve uma situação que se possa chamar de golpe. Sim. Você falou sobre essa questão da margem da legalidade e que por conta disso a gente pode considerar que existiu um golpe em 2016. Por conta das revelações que a gente tem conhecimento agora por meio da Vaza Jato, do Intercept Brasil, a gente pode dizer que, de certo modo, a eleição de Bolsonaro também foi um golpe por conta da prisão do ex-presidente, que acabou tirando o principal candidato daquela corrida eleitoral. A gente pode configurar também como um golpe esse processo eleitoral que levou Bolsonaro ao poder? Vejamos nós, Thalita, todo esse processo que foi uma mudança brusca das condições do direito, do poder, da política, do Estado, da economia, da cultura mesmo. Todo esse processo, ele tem um início e automaticamente ele altera as condições das próprias eleições, ele altera as condições pelas quais o povo fica sensibilizado ou entende o que se passa nesse cenário nacional, de tal sorte que isto é uma bola de neve. Então começa-se uma etapa e automaticamente, morro abaixo, vai pegando tudo que tem para frente. Então, nem se pode dizer que não tenha havido resistência, luta ou então até mesmo capacidade de regulação jurídica de algumas questões. Sempre há atores no judiciário, na OAB, no Ministério Público, na cultura jurídica, para dizer especificamente desse campo mais imediato do direito, sempre houve quem tivesse resistido, mas também há uma pressão brutal, uma força violenta para fazer com que os ajustes venham a se acompanhar, venham a levar este processo social a caminhos, muitas vezes, até mesmo inesperados. O fato é que, quando se tem a perseguição ao ex-presidente Lula, nós tiramos certamente o principal ator político do Brasil do cenário das possibilidades eleitorais. Automaticamente, então, as eleições são constrangidas
se tornam simplesmente possíveis a partir do que aí se apresenta. E claramente, alguns setores do capital brasileiro e do capital internacional, a geopolítica dos Estados Unidos e de outros países, tudo isso então aposta nesse candidato que é o que ganha a eleição de 2018, claramente também aqui num quadro no qual as possibilidades tradicionais eleitorais foram constrangidas. O espaço se tornou menor, as hipóteses de candidatura também se tornaram menores, as pressões institucionais foram maiores, certamente a eleição com mais pronunciamentos do tipo, se não for assim, não aceitarei o resultado. Sim. Nunca se teve isto pós-88. Todo este quadro vai configurando que o golpe tem eco, ou seja, o golpe tem novas fases e daí a importância de pensarmos cientificamente o que se passou e o que se passa para evitar que essas fases se prolonguem muito para além do presente no futuro que se anuncia. Tá, duas perguntas que eu acho que é uma consequência da outra. Primeiro, eu queria saber como você, um estudioso do direito, vê agora essas revelações sendo trazidas pela Vaza Jato, essas irregularidades, essas ilegalidades cometidas por pessoas, enfim, que trabalham com as leis. E um segundo ponto, você fala em esse golpe, ele continua ecoando. Como que a gente vai frear isso tudo que está acontecendo? O que precisa ser feito para a gente frear esse processo e voltar com as instituições democráticas funcionando plenamente? Enfim, o que a gente precisa fazer então? Como você viu e o que precisa ser feito? Começando com todo este vazamento de informações que se chama popularmente de Vaza Jato. É muito auspicioso que a história recente de um país consiga ter informações e reviravoltas que tradicionalmente pelos arquivos lá do governo dos Estados Unidos demorariam essas informações 50 anos para virem a público. Sim. Ou seja, 64 no Brasil, só muito recentemente nós tivemos informações das documentações dos Estados Unidos sobre a participação deles nesse caso. O que eu estou dizendo é que reescrever a história a partir de informações muito quentes do presente é de fato valioso porque nos permite entender o que se passa e desmistificar aquilo que foi este espécie de incenso geral de movimentações, por exemplo, do Ministério Público do Paraná, do Judiciário, enfim, de toda uma sorte de trâmites jurídicos que eram muito peculiares, para dizer o mínimo. Então eu diria que a Vaza Jato efetivamente nos repõe os termos desta compreensão do que está se passando. Ao mesmo tempo, peculiarmente, a resistência é muito grande porque passados eventualmente 40 ou 50 anos, os atores, alguns já morreram, outros já aposentaram, outros já saíram destas funções e com um prazo de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4 do que se passou, os atores ainda estão nos mesmos papéis, ainda estão nas mesmas competências. É uma espécie de luta com os mesmos canais de sempre, de tal sorte que muito do que se ganha em termos de revelação com a Vaza Jato também se encontra a mesma resistência de sempre para que se ecoe esta realidade aí posta. Dizendo em outros termos, os meios de comunicação de massa majoritários, empresariais, que deram o golpe, são os mesmos que vão impedir um grande acesso a esse noticiário, sim, que vão eventualmente tolhê-lo, dar notícia de modo parcial, enviesar estas informações, de tal sorte que efetivamente não basta só a informação revelada. É também preciso que a sociedade tenha um grande quadro de mobilização, de conscientização popular para saber o que fazer com isto. Sim. Senão nós temos a informação, as pessoas até têm alguma noção de que houve alguma coisa a mais além do que conta a televisão, só que é mais ou menos como se todos lavassem as mãos e dissessem que temos aqui um quadro no qual gente de um lado, gente do outro, está todo mundo envolvido em alguma coisa que as pessoas não sabem relatar o que é. Mas para além disso, de como a população percebe, não tem o papel do STF de tomar uma decisão de fato em relação a todas essas ilegalidades que vêm sendo cometidas? Sim, o STF tem um papel central na medida em que até agora, nas grandes questões que envolveram o golpe, o STF tem se pronunciado dizendo que não foi golpe, tudo isso que se passa, ou então, ao menos, omitindo, transferindo a agenda para que suas grandes decisões só venham a ser dadas em momentos posteriores, quando o caso de crise já tenha sido resolvido por razões terceiras. Nesse sentido, obviamente, talvez um dos símbolos desse momento de pico
suco da crise brasileira e do golpe no Brasil será resolvido, volto a falar, em termos de símbolo, com o STF, dado que efetivamente a simbologia maior de tudo que se passou foi a prisão do ex-presidente Lula. Então não é que a saída do ex-presidente Lula do cárcere venha a resolver todo o quadro já dado. Vejamos nós aumentamos o grau de privatizações de 2016 até hoje. Eventualmente, neste ano, nós estamos perdendo praticamente todos os direitos sociais, trabalhistas. Sim. E isto é decisivo. É para isso, inclusive, que se dá um golpe. Não é simplesmente pelo capricho de observar certas figuras das quais não se gostam, que sejam presas e não saiam. Não é simplesmente uma maldade no nível desta birra pessoal. Isso é, inclusive, no discurso, essa maldade se dá no discurso do dia a dia. Pessoas na internet, em geral, odeiam por conta desse dado imediato, enfim, não gosto porque não gosto. Nos grandes cálculos do capital brasileiro e internacional, não há nem gosto nem desgosto. Há quem interessa ao capital e quem não interessa ao capital. Sim. De tal sorte que tudo que se passa nestes anos recentes do Brasil, este predomínio ainda mais brutal do capital nas condições da reprodução social brasileira, isto não se volta atrás simplesmente com decisões do STF. Nós já privatizamos boa parte do Brasil, nós já demos a Embraer de graça, nós já estamos dando a Petrobras e o petróleo de graça, o pré-sal, tudo se perdeu. Mas o fato é que no momento político da crise brasileira, que representou aqui a saída da presidenta Dilma do governo, representou a prisão do ex-presidente Lula, talvez não volta mais a ex-presidenta Dilma, ela não tem condições, o mandato já acabou, enfim, e o impeachment já foi feito. Mas o ex-presidente Lula pode e deve sair da cadeia. Então, simbolicamente, o STF tem algo na mão. A grande questão é que o golpe, ao se prolongar e ao ter efeitos para muito mais, ele já está destruindo o país ainda em mais setores do que simplesmente estes que são o da prisão ilegal. Claro. Portanto, nós temos que estancar simbolicamente um passo deste processo de crise para depois tentar reconstituir a esfera de política, ação social, ação da classe trabalhadora no Brasil, para ver se nós conseguimos ter outra dimensão. Não me parece, Thalita, que nós tenhamos no presente momento as condições sequer de voltar ao quadro que tínhamos. E nós já não tínhamos um quadro bom, tínhamos um quadro péssimo. A sociedade é uma sociedade altamente exploratória, altamente desigual, altamente opressora, enfim, com todas as contradições que ela possui. Nós pioramos do que já tínhamos. Eventualmente, um dos primeiros passos seria retomar o que tínhamos, mas aí vem toda a discussão com a qual eu trabalho nesse livro, Crise e Golpe, da editora Boitempo. É virtualmente impossível voltarmos à mesma estrada que nos levou a esse caminho. Nós precisamos, de fato, de uma nova energia social, de uma nova luta social para que a classe trabalhadora do país consiga, mais do que no presente, ser a voz maiúscula de intervenção e de domínio do que se passa na nossa sociedade. Enquanto a classe trabalhadora só sofrer os efeitos da crise social, ela fala, mas enquanto sua voz não tiver eco, enquanto ela não se conscientizar politicamente, nós estaremos sempre reféns desse quadro que aí acontece. Puxa vida, a gente recebeu uma questão aqui, vou passar para você. O Sawamujek, ele disse assim: professor Alisson, até que ponto o choque causado pelo golpe serve para anestesiar a população no sentido de diminuir a resistência para reformas neoliberais? Eu penso que este quadro acontece exatamente assim. Uma das teses que eu lanço nesta análise sobre a crise brasileira e o golpe é a de que esta crise não se atribui apenas ao caso e à situação do Brasil. É mais uma das crises do capital internacional. Vejamos nós, os Estados Unidos, que sempre exportaram seus problemas políticos para os países terceiros, só que por lá eles tinham uma espécie de verniz de democracia que era altamente falso, mas se mantinha esta espécie de civilização da liberdade como narrativa. Com Trump, nem isso se mantém. Efetivamente, e assim tantos países do mundo. Enfim, há aqui efetivamente um esgarçamento disto que se chamou de civilização capitalista ou deste sonho altamente falso também de que o neoliberalismo fosse respeitar direitos humanos, fosse garantir ao menos os direitos individuais, dado que sociais ele já anuncia que iria acabar. Bem, nada disso fica de pé. O problema é a crise do capital. O capitalismo nacional e internacional, as frações de classe burguesa do Brasil e do exterior se encontram num processo no qual
o aumento das contradições leva também ao aumento da exploração. Um país que venha a sucumbir, e o Brasil foi isso, alguns países tentou-se fazer nesses países uma espécie de incisão para retirar riquezas, para explorar seus povos, e alguns países não caíram nesta contradição. A China se mantém um país relativamente soberano, a Rússia, depois da queda dos anos 90, com Boris Yeltsin, de alguma maneira, ainda que por uma via também quase reacionária, mas é um país que se mantém no jogo geopolítico com algum grau de autonomia e de soberania. Em vários países, como Turquia, tentou-se fazer algo como parecendo um golpe. Sim. Em alguns casos, esse golpe quase se tentou fazer na prática, mas ele não logrou êxito. E o caso do Brasil foi o caso padrão, patente, mais simbólico, de que um país foi efetivamente esgarçado. Nossa nação foi tomada quando ela começava a ter um capitalismo de crescimento desenvolvimentista, com empresas brasileiras no exterior, as construtoras fazendo obras pela América Latina, pela África, por vários lugares do mundo, estas empresas agroindustriais que exportam proteína, carne, de modo geral, também a agroindústria de soja, tudo que envolvia esses setores, isto que ainda é recurso primário, mas é o que o Brasil tinha nesse momento, em termos que se apresentava como sendo potência econômica, tudo isto foi alijado, tudo isto foi cortado, peculiarmente, inclusive, com apoio, com aplauso dessa burguesia nacional que quis desmatar porque acreditava que com isso ela colocaria pasto universal e de repente ela percebe que não tem mais acesso ao mercado exterior para vender sua carne porque se diz que estão desmatando o território nacional e estão desmatando o nosso território. O fato é que nós tivemos condições muito abruptas. O golpe foi sofrido no Brasil, vindo do exterior e vindo de dentro, e eventualmente até vindo muito mais de dentro do que de fora. Quando você fala exterior, é Estados Unidos? Também Estados Unidos, pelo capital de modo geral, ou seja, o Brasil é um espaço do capital que podia permitir a acumulação de modo ainda muito melhor. Então as petroleiras, que estão em maioria nos Estados Unidos, mas não totalmente, o capital está pelo mundo. Sim. Ainda que ele tenha uma casa mais bonita, mais bem assentada nos Estados Unidos, o capital de pouco se importa com o território. Sim. Ele está nos territórios, ele faz os territórios. De tal sorte que nesse momento o que nós temos é efetivamente um poder do capital tomando um espaço soberano, no qual custou muito pouco, inclusive, para o poço de petróleo nosso do pré-sal ser dado, porque eventualmente o do Iraque, que tinha muito petróleo, custou uma guerra do Golfo inteira. Sim. E um povo que em algum momento resistiu, ainda que parcialmente, ainda que as contradições que envolviam Saddam Hussein eram tamanhas, que não se sabe até hoje se o povo gostava ou odiava, e na verdade não é se gostava ou odiava, metade gostava, metade odiava, um certo pedaço foi oprimido, outro vivia bem, enfim, tudo isso. O Brasil quase que nem precisou de nada nesse sentido. A guerra aqui não aconteceu. As pessoas, pelo contrário, foram na sua sacada, varanda gourmet, pegaram uma panela e bateram e disseram, levem o nosso petróleo. Então é um país muito barato, porque compra-se por WhatsApp, por mensagem que a tia e o tio mandam de manhã dizendo bom dia e deem a Petrobras de graça. Então, na mesma mistura, nós já demos tudo. Este é um caso clássico de um país que quebrou suas condições e efetivamente permitiu melhor o acúmulo do capital. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.